Eu me vi sentada entre as raízes dessa figueira, morrendo de fome, só porque eu não conseguia decidir qual dos figos escolher. Eu queria todos eles, todos, mas escolher um era perder os outros. E enquanto eu ficava ali, parada, incapaz de tomar uma decisão, os figos iam murchando e ficando escuros. E um a um, começavam a se espatifar aos meus pés. Hoje a gente vai conversar sobre A Redoma de Vidro, o primeiro e único romance escrito por Sylvia Plath. Essa foi uma releitura para mim. Eu já tinha lido esse livro ali há muito tempo. Eu acho que eu tinha entre 18 e 20 anos, hoje eu tenho 30. E esse ano me bateu uma vontade muito forte de reler esse livro, porque eu não lembrava, né, no caso, de muita coisa. Eu lembro que eu li na época, mas eu meio que deixei pra lá, eu não fiz análise, eu não fiz resenha, eu não pensei muito sobre. E aí, esse ano, eu pensei, quero ler esse livro de novo. Até coloquei no meu diário ali como leituras que eu queria fazer para esse ano, e aí eu consegui concluir. E esse livro, ele me bateu, assim, ele me pegou de uma forma diferente, né? Eu acho que é meio óbvio, porque eu tô em outra fase da minha vida, eu tenho outras experiências de vida, eu tenho um amadurecimento maior, né? Então, muitas coisas, talvez, que eu não refleti lendo da primeira vez, eu refleti agora lendo dessa segunda vez. Antes da gente começar a conversar sobre o livro, eu acho importante eu falar rapidinho para vocês quem foi Sylvia Plath. Sylvia Plath nasceu em 27 de outubro de 1932 em Boston, nos Estados Unidos. Ela foi uma poeta e romancista norte-americana associada ao movimento da poesia confessional, que, em linhas gerais, é aquela escrita onde o autor abre o peito e usa suas vivências mais íntimas e autobiográficas. A obra dela se destacou demais por essa intensidade emocional, pelo uso inovador da linguagem e por explorar a identidade feminina e a saúde mental em pleno pós-guerra. Com isso, ela se tornou um verdadeiro ícone literário e feminista do século XX. Em 1956, ela conheceu e se casou com o também poeta britânico Ted Hughes. O relacionamento deles foi extremamente intenso, magnético e, ao mesmo tempo, muito tumultuado. Juntos, eles tiveram 2 filhos, a Frida e o Nicholas. Mas o casamento acabou desmoronando cerca de 6 anos depois, após Sylvia descobrir que ele estava tendo um caso com outra mulher. Eles se separaram em 1962, deixando Sylvia sozinha com as 2 crianças pequenas em Londres. E foi no meio desse turbilhão, enfrentando o inverno rigoroso, a solidão da separação e uma depressão profunda, que ela tirou a própria vida em 11 de fevereiro de 1963, aos 30 anos de idade, em seu apartamento. Relatos históricos indicam que, naquela madrugada, ela tomou medidas para proteger os filhos pequenos. Deixou leite, pão e outros itens para eles, e isolou completamente o quarto onde dormiam antes de usar o fogão a gás do apartamento. Algumas horas mais tarde, uma funcionária, que deveria ajudá-la com as crianças, acabou encontrando o corpo. Eu sinto que a morte da Sylvia é como se fosse ali uma bola de ferro que estivesse sempre ali no tornozelo dela, porque é praticamente impossível falar sobre Sylvia Plath e não falar sobre o fim dela. E eu acho que meio que não importa o que você esteja lendo dela, qualquer coisa que você esteja lendo, sempre fica aquela pergunta no meio assim, no fundinho da cabeça. Será que isso aqui que eu tô lendo, isso aqui que eu tô consumindo dela, né, essa poesia, esse texto, esse livro, vai me ajudar a entender um pouco ali do que se passou na cabeça dela para ela fazer o que ela fez? A gente fica buscando respostas na obra dela, sabe? E eu senti muito isso lendo esse livro dela. Na verdade, não só lendo este livro, né, A Redoma de Vidro, mas tudo que eu leio, tudo que eu consumo sobre Sylvia Plath, eu penso, será que isso aqui vai me ajudar a entender do porquê que ela fez o que ela fez? E uma coisa curiosa é que enquanto eu li esse livro, né, e eu lia tudo sobre o ponto de vista da protagonista, Esther, eu não conseguia desassociar a Esther da Sylvia. Então, eu não conseguia pensar, por exemplo, numa Esther diferente da Sylvia, até mesmo fisicamente. E lógico que eu sei que a Esther não é a Sylvia, eu sei que é um romance, mas eu não conseguia parar de pensar que eu estava lendo alguma coisa muito próxima ali da realidade dela, no caso da Sylvia. E talvez isso se deva ao fato de que eu tenho os diários de Sylvia Plath, são livros, diários de Sylvia Plath. A Sylvia, ela escreveu diários por 11 anos, então tem muitos diários dela guardados e tal.
e eles foram publicados após a morte dela numa coletânea. E eu tenho esse livro, eu devia ter pegado aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem ou comprarem, enfim. Eu leio esse livro desde 2021, gente, sério, porque ele tem 800 páginas, eu nunca li um livro de 800 páginas, e não é nem porque eu nunca li um livro de 800 páginas, eu acho que eu conseguiria ler um livro de 800 páginas, não é tipo duvidando da minha capacidade, não é isso, mas é porque é um livro muito denso, é tudo muito intenso, são muitos sentimentos ali que você tem que processar, que você tem que digerir, então é meio que leio um capítulo a cada semestre do ano, então não acaba nunca. E o jeito que a Sylvia escreveu esse romance, A Redoma de Vidro, lembra muito a forma como ela escreveu as coisas no diário dela. Ela tem uma escrita muito verdadeira, uma escrita muito crua. É isso que eu gosto muito da Sylvia. E eu também sou escritora e eu gosto muito de escrever coisas assim. Tanto é que aqui no canal eu trago muitos vídeos falando de uma forma muito honesta, porque é da forma que eu me sinto à vontade de falar, né, de me expressar, é assim que eu me expresso, e não só falando, mas principalmente escrevendo. Só que aí, durante toda a leitura, eu tive a impressão de estar lendo uma página, estar lendo ali um capítulo do diário dela, e não um romance, algo separado ali, fictício. Publicado em 1963, A Redoma de Vidro acompanha Esther Greenwood, uma jovem brilhante, que acaba de conquistar uma oportunidade que muitas garotas da sua idade sonhariam ter. Ela é selecionada para participar de um programa voltado para jovens talentosas em Nova York. E, à primeira vista, sua vida parece estar seguindo um caminho promissor. No entanto, enquanto todos ao seu redor enxergam sucesso e possibilidades, Esther passa a se sentir cada vez mais perdida, desconectada e incapaz de encontrar sentido nas coisas que antes deveriam lhe trazer felicidade. Ao longo da narrativa, o leitor acompanha o agravamento de sua saúde mental, seus conflitos com as expectativas impostas às mulheres da década de 1950, seus relacionamentos e a crescente sensação de estar isolada do mundo, como se vivesse presa dentro de uma redoma invisível. Considerado um romance fortemente autobiográfico, A Redoma de Vidro é frequentemente lido não apenas como uma obra de ficção, mas também como uma janela para algumas das experiências vividas por Sylvia Plath, tornando-se uma das representações mais conhecidas da depressão na literatura do século XX. A Esther Greenwood, acho que é assim que fala, é a protagonista. É ela que narra todo o livro é todo sobre a perspectiva dela, ele é escrito em primeira pessoa. A Esther Greenwood, ela é muitas vezes, na minha opinião, na minha humilde opinião, ela é meio fria, ela é meio antipática e em muitos momentos eu achei ela assim bem arrogante, sabe? Tem uma situação logo no início do livro ali, no comecinho do livro, que me incomodou bastante e que assim me deu um pouco de antipatia com a Esther, que foi uma situação assim, para resumir para vocês, ela tem uma amiga chamada Doreen. E a Doreen, ela bate na porta do quarto da Esther e ela tá morta de bêbada, assim, ela tá passando mal e ela acaba vomitando, assim, no carpete, no pé da Esther. E aí, ao invés da Esther acolher a amiga dela, né, ali que tá passando mal, tá desmaiando na porta dela, ela simplesmente decide que aquilo não é da conta dela e realmente, assim, não é da conta dela, mas é da conta dela, sabe? Porque a menina tá ali passando mal, sozinha. Eu não deixaria, né? Eu não deixaria uma mulher sozinha ali no corredor passando mal, mas enfim, essa sou eu. E aí a Esther, ela simplesmente abaixa a Doreen, assim, tipo, a Doreen tá no colo dela, ela abaixa, deixa ela lá com a cara na poça de vômito da Doreen e fecha a porta. E aí tem um momento que ela fala assim, eu fechei a porta e fui me deitar, né, fui dormir, e eu até pensei em trancar a porta, pra meio que não dar margem pra ela abrir e entrar no quarto, né? E isso passar a ser da minha conta, tipo, mais ou menos isso. Mas eu não tive coragem nessa parte aí de fechar a porta. Eu acho que uma certa empatia ali, um pinguinho de pena, alguma coisa brotou do coração dela. E ela falou, não, eu não vou fechar a porta, eu vou deixar a porta aberta. Assim, aberta não, né? Escancarada não, mas eu não vou trancar. Aí a gente pensa, putz, que mina escrota, né? Puta merda, ela simplesmente deixou a menina lá passando mal e foi, tipo, dormir tranquilamente. Só que aí, no trecho seguinte, ela escreve assim.
Quando acordei no dia seguinte, uma manhã nublada de mormaço, eu me vesti, joguei água fria no rosto, passei batom e abri a porta bem devagar. Acho que ainda esperava ver o corpo da Doreen deitado no vômito, como uma prova concreta e chocante da minha própria natureza sórdida. Depois desse pequeno trecho, eu comecei a enxergar a Esther com outros olhos. Havia momentos em que eu julgava muito as atitudes, as falas da Esther, e em outros momentos eu tinha uma empatia por ela, eu tinha até um vislumbre ali de uma conexão, uma semelhança, né, de uma comparação entre eu e ela em algumas situações. Então eu sentia, às vezes, uma antipatia, mas no capítulo seguinte ou na página seguinte eu voltava a sentir uma empatia, até mesmo uma pena em alguns momentos. Porque o que acontece? Eu comecei a perceber que Esther Greenwood, ela não é uma protagonista escrita assim para você colocar ela numa caixinha e colocar uma etiqueta dizendo assim, essa protagonista, né, esse personagem, ele é bom ou ele é mau. Não, ela não dá pra gente definir até o último segundo do livro, não dá pra gente colocar ela numa caixinha só. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu nem diria que ela é má. Ela não é uma santa, mas ela também não é um demônio. A Esther, ela simplesmente não passa de um ser humano como qualquer outro. Então, como um ser humano como qualquer outro, ela tem os seus momentos ali de benevolência, ela tem os seus momentos ali de empatia, de uma humanidade ali, de querer ajudar, de querer entender, de querer acolher, mas em contrapartida ela tem sim os seus momentos de falha. Então, a Esther, ela é escrita por Sylvia de uma forma muito crua, muito honesta. Se a intenção da Sylvia foi escrever esse livro para que a gente sentisse um pouco do vazio que ela sentia, então eu acredito que ela fez isso assim majestosamente. Ela conseguiu o que ela queria, que era fazer a gente sentir esse vazio. Eu, pelo menos, senti. Eu fiquei deprê por uns dias lendo esse livro, tá, gente? Inclusive, o vídeo anterior a esse, eu falo um pouquinho que eu tô numa deprê, eu não tô muito bem, e que esse livro tá influenciando, assim, tá ajudando a me deixar mais para baixo, sabe? O livro, ele detalha muito bem o que acontece ali ao redor da Esther. E isso me fez perceber que ela é uma pessoa muito, muito, muito observadora. E assim, na minha concepção, até puxando para uma questão de experiência pessoal, isso acaba contribuindo ali pro declínio mental da personagem. Porque eu acredito que quando você observa demais, consequentemente, você acaba pensando demais. E esse pensar demais, ele te definha. Não vou mentir, ele te definha. E eu falo isso, assim, por experiência própria mesmo. Quando eu pensava demais nas coisas da vida, quando eu queria achar resposta para tudo que envolvia a minha existência e tudo que tinha ao meu redor, eu meio que entrei num estado de colapso mental, eu filosofava demais sobre a vida, eu analisava tudo assim de uma forma muito intensa que acabou me adoecendo. E a partir do momento que eu abri um pouco a mão, eu deixei as coisas fluírem mais, sem pensar tanto nos porquês, sem pensar tanto no amanhã, eu senti uma leveza, não vou mentir, eu senti que as coisas ficaram um pouco mais leves. Não é que as coisas foram magicamente resolvidas. Não, eu tenho meus conflitos internos, eu tenho as minhas questões comigo mesma, eu tenho muito ainda que me curar, eu tenho muito ainda que evoluir, mas eu pretendo, né, e eu faço isso hoje de uma forma mais leve, vivendo mesmo um dia após o outro. Eu acho que é aquilo, né, tudo que é demais acaba em algum momento ali te destruindo, sabe? Eu acho até que o amor, né, a gente pode usar esse exemplo, o amor quando ele é demais, quando ele ultrapassa alguns limites, ele também te destrói. A Esther, ela narra as tentativas dela contra a própria vida dela de uma forma ali tão banal, sabe? Como se ela estivesse dizendo, ai, hoje eu acordei e eu vou tomar uma xícara de leite, comer biscoitos e uma torrada no café da manhã. É basicamente isso, gente, sério. É tipo assim, as tentativas que ela tem ali em atentar contra a própria vida são muito, assim, descritas de uma forma muito corriqueira, banal, como se fosse só mais uma coisa tranquila que todo mundo faz no dia a dia. E isso gera um incômodo muito grande em mim, pelo menos gerou um incômodo muito grande, porque eu ficava, meu Deus, como é que você tá falando isso, Esther, de uma forma assim, como se fosse só um bom dia, sabe? Como é que você não consegue ver a gravidade do que você tá tentando fazer?
Dá vontade, assim, de entrar no livro e dar um chacoalhão e dizer, sai daí, para com isso, não faz isso. Podemos dizer que é quase um livro ali de terror, não é nem um romance, é um livro de terror psicológico. E isso cria uma atmosfera em torno da sua leitura, uma atmosfera de vazio, porque a personagem, ela trata algo tão grave, de uma forma tão comum, é quase palpável, sabe? É quase palpável que ela não consegue sentir nada. Ela não consegue sentir medo, ela não sente sono, ela não sente vontade de ler, de escrever mais, ela não sente nada. Inclusive não sente vontade de viver. Mas assim, por trás dessa postura da Esther, eu acredito que existe uma jovem ali completamente perdida, tentando encontrar um lugar no mundo, mas incapaz de se reconhecer nas expectativas que todos ali estão colocando sobre ela, que todos ao redor colocam sobre ela, familiares, amigos, paqueras. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa releitura de Redoma de Vidro foi justamente o conflito que ela tem com o papel que a sociedade espera das mulheres. Então a Esther, ela observa outras mulheres sonhando com casamento, maternidade, e ela vive se perguntando ao longo do livro, né, por que que ela não consegue desejar aquilo da mesma forma? Por que que ela não consegue querer aquilo também? Tem uma cena que me chamou a atenção, que é quando a Esther está no consultório médico e tem uma mãe brincando com uma criança ali interagindo. Enquanto a mãe está interagindo com a criança, a Esther fica observando e tentando buscar um significado daquilo para ela, como se ela começasse a analisar se aquilo ali faria sentido para ela, se algo dentro dela desperta para ela querer aquilo. Só que, claro, como eu disse, ela não sente nada, ela tá com dificuldade para sentir as coisas, tudo, né? Então ela também não consegue querer aquilo, pelo menos não de uma forma tão intensa a ponto desse desejo se transformar realmente em realidade, dela querer correr atrás daquilo e talvez colocar como uma meta de vida para continuar vivendo. Esse trecho, ele me fez pensar em como as experiências femininas, né, as experiências que nós temos, nós mulheres temos, elas são diferentes uma da outra. Nem toda mulher sonha com as mesmas coisas e eu acredito que existe uma grande dor em sentir que há algo de errado com você, simplesmente porque os seus desejos não correspondem ao que esperam de você. Durante a leitura, eu tive a impressão que a Esther, ela tá num conflito interno muito grande, porque ela tá paralisada ao extremo ali entre aquilo que ela quer, entre as coisas que ela quer, com aquilo que esperam dela. Ela quer ser muitas coisas ao mesmo tempo, ela quer viver todas as vidas possíveis, mas por mais que doa a ela admitir, ela entende que qualquer caminho que ela escolher, qualquer que seja a sua escolha, a vida real, ela é assim. Quando você escolhe seguir um caminho, quando você escolhe alguma coisa, em contrapartida, você terá uma perda. Então, de um lado, você tem um ganho, mas você também tem uma perda, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas ou de alguma coisa. Embora a história se passe nos anos 1950, eu sinto, né, esse livro como uma leitura muito contemporânea, uma leitura muito atual. A sensação de estar perdida, a sensação de não saber qual caminho seguir, a sensação de querer tudo ao mesmo tempo, de querer ser tudo ao mesmo tempo, a sensação de comparação e mais, sentir que todo mundo parece que ganhou o manual da vida, menos você. Todos esses temas, todos esses conflitos da vida adulta, da vida real, é algo que muita gente se identifica. Inclusive, eu. Se você nunca leu nada de Sylvia Plath, te recomendo a ler esse livro, talvez aí começar por esse livro, Redoma de Vidro. Quero muito saber se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. Vamos conversar sobre esse livro aqui nos comentários, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é falar sobre livros. Então, assim, quando eu encontro alguém que já leu o mesmo livro que eu, ai, gente, eu me empolgo. E curte esse vídeo para alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, a tua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!